Oiê! Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no RB Experience. Hoje nós vamos falar sobre marketing imobiliário, sem mistério, porque não tem mistério mesmo. E aí, sem mais delongas, como diria, vamos já lá para o papo valendo. Vamos lá. Então, eu separei, para a gente falar de marketing imobiliário, 12 aspectos que eu acho que são fundamentais e que todo mundo precisa saber. Acredito eu que todos eles vocês já sabem, mas acho que é muito bom a gente lembrar, porque às vezes a gente começa a falar e não se concentra no que realmente é importante e necessário. Primeiro, não querendo encher de conceito, mas eu sempre gosto de colocar o que afinal é marketing, porque apesar de ser velhinho, antigo, ele ainda é muito mal conhecido, né? Normalmente ele é associado somente com propaganda, com comunicação, e marketing muito mais profundo do que isso. Independente do conceito que eu coloquei aí, o conceito do Kotler, que é uma referência na área, eu acho que o mais importante de vocês terem em mente é marketing é colocar o cliente no centro de todas as decisões da empresa. Tendo isso na cabeça, tudo o resto é desnecessário pensar e saber em termos conceituais. Marketing é pensar sempre o cliente antes de tudo. Parece muito simples, parece o óbvio, mas as pessoas e as empresas não fazem isso. Então, essa é a mensagem que eu quero que a gente tenha de base. Sempre que a gente falar em marketing, colocar o centro de todas as decisões, ele vem em primeiro lugar sempre. Antes da primeira dos 12, que na verdade vão ser 13, eu coloquei como 0, ponto de partida e estratégia. E eu sempre falo isso porque eu sou realmente uma fã, sou usuária, eu acho que estratégia é a base de qualquer coisa em termos de negócio, né? E estratégia, para mim, é essa frase. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar me serve. Se eu quero ir para Porto Alegre e eu não sei como chegar em Porto Alegre, se me mandarem para Uruguaiana, que é outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, eu vou ir, porque eu não sei como chegar em Porto Alegre. Então, a gente precisa, antes de tudo, saber o que a gente quer do nosso negócio, da nossa imobiliária, da nossa carreira, enfim. Se eu sei o que eu quero para mim, como profissional e como empresa, eu começo a fazer escolhas adequadas. Então, estratégia, basicamente, é por que eu vou fazer, para quem que eu vou fazer e como eu vou fazer. 3 perguntas que devem ser feitas sempre antes de absolutamente tudo que tu for fazer em termos de qualquer coisa, em termos de marketing e até da empresa como geral. Por que eu vou fazer? Qual é o objetivo dessa ação? Eu quero gravar vídeos, por exemplo, que nós vamos falar sobre isso. Mas por que eu quero gravar vídeos? Porque eu quero captar novos clientes? Porque eu quero mostrar imóveis? Porque eu quero gerar conteúdo? Por que eu quero fazer? Para quem fazer? Quem é a minha persona, quem é o meu cliente potencial que nós também vamos fazer, para quem que eu vou falar, para quem que eu vou me comunicar. E o como fazer, que é normalmente onde as pessoas pensam, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer anúncio no Facebook, eu vou fazer um site novo, enfim, o como é a última parte disso, para antes a gente tem que saber por quê e para quê. Então, nós vamos para o primeiro, tá? Marketing de relacionamento é a base do mercado imobiliário. Nosso mercado é relacionamento puro. Nós vamos falar depois ali na sequência dos 4 Ps. Nós não vendemos exatamente imóvel. A gente vende serviço, a gente vende relacionamento, a gente tem que se comunicar com o nosso cliente, pessoa para pessoa. Eu amo essa frase do Bruno Lessa, que acredito que todo mundo conhece, não conhece, procura por ele é uma referência em marketing imobiliário. Ele fala assim, corretor de imóvel não vende imóveis, ele vende ajuda. E é basicamente isso. A gente vende auxílio para adquirir um imóvel, auxílio para alocar um imóvel. A gente não vende o imóvel propriamente dito. Então, se a gente tem isso na cabeça, que a gente vende ajuda, a gente sabe que a gente tem que se relacionar com as pessoas. Eu, pessoalmente, gosto muito, lá atrás, no início da minha carreira, eu vi um livro que falava de um publicitário que ele falava sobre a relação de namorar ou casar. E eu gosto dessa comparação com a gente no mercado imobiliário, e dá para ser feito para qualquer negócio, na verdade, mas no nosso negócio, eu quero namorar, eu quero casar com o meu cliente. Se eu quero só namorar, se eu quero só ficar, se eu quero só pegar, como diz hoje em dia, eu não tenho muita preocupação se eu inventar que eu tenho, sei lá, um monte de coisas que não existem na minha vida. Eu não tenho uma preocupação com o amanhã, porque eu não vou me relacionar com essa pessoa, é uma coisa muito pontual. Agora, se eu gosto dessa pessoa, gostei dessa pessoa, eu quero me relacionar, eu quero namorar, eu quero casar, quero ficar com ela no longo prazo,
eu não posso e nem adianta eu querer mentir, porque a verdade vai vir logo adiante. Se a gente puxar isso para termos de negócio, eu quero pegar o meu cliente para uma única venda, ou eu quero me relacionar com ele, eu quero casar com ele. Então, se a gente pensar em longo prazo, né, no valor do cliente ao longo da vida dele e quantos negócios ele pode me gerar, eu estou falando de relacionamento. Eu quero casar com o meu cliente. Segundo, os 4 P's são vintage, né? Quem olha e vê um pouco de marketing já deve ter ouvido falar que os 4 P's estão fora de moda e tudo mais. Eu sou old school, né? Eu entendo que 4 P's, que para quem não conhece para uma tradução livre, tá? Produto, preço, praça ou promoção, desculpa, né? São os 4 P's famosos do marketing que já inventaram 550 outros P's e estão dizendo que eles são fora de moda. Eu entendo que eles continuam vintage, né? Ou seja, são clássicos que não saem de moda nunca. Por quê? Se eu pensar em termos de produto, que é o que satisfaz a necessidade do meu cliente, no mercado imobiliário eu não estou falando do imóvel mesmo. A gente vende serviço, que é o nosso produto, né? Ali, por isso que a gente falou de relacionamento. Questão de preço, a gente tem que pensar sempre, não é só o preço numérico, é o quanto aquilo vale para o meu cliente. Se eu falar para um cliente que está vendendo, e vocês devem lembrar disso, um vendedor normalmente acha que o proprietário sempre acha que o imóvel dele vale mais do que o comprador acha que vale. Por quê? Porque aquilo tem um valor maior para ele. Então, quando a gente falar de preço, a gente tem que ver o que é o valor, quanto vale. O mesmo imóvel numa região nobre de metragem igual vale uma coisa, num bairro popular vale outra coisa. Então, preço é valor. Praça ou ponto, né? Se a gente falar em varejo, a gente está falando de distribuição. Se a gente falar no mercado imobiliário, a gente pode ir por 2 análises. Uma que é o ponto da própria imobiliária, né? Se a gente tem uma loja física. Então, o quanto é importante, quando a gente fala do mercado imobiliário, ponto é tudo, né? Então, quanto uma loja física bem localizada faz diferença. E também a gente pode falar na questão de distribuição do nosso conteúdo, né? Que aí a gente está falando até de uma internet, como é que eu chego no meu cliente? Por rede digital, na loja presencial, por exemplo, tudo isso é praça ou ponto. E promoção, que por uma tradução ficou isso, na verdade é comunicação, ou seja, como é que eu me comunico, e normalmente é aí que é associado o marketing, com a ponta do iceberg, com o que aparece, com o que a gente comunica para o nosso cliente, mas ele é parte do marketing, tá? 3, a forma mais barata de se comunicar ainda é pelo digital. Tá? E por que eu botei o ainda, frisei? Porque cada vez está ficando mais caro. Porque, como tudo, oferta e demanda, quanto mais gente está indo para o digital, e a pandemia fez isso, né? Aqueles mais resistentes ao digital estão todos no digital. Quanto mais gente está indo para lá, mais caro vai ficando, né? Porque vai valorizando aquilo. Então, ainda é muito mais barato o digital do que o offline, que nós também vamos falar lá. Ponto importante quando a gente fala de marketing digital é que as pessoas, de certa forma, acham que aqui existe uma mágica quando se fala em marketing digital, tipo a resolução de todos os meus problemas. Marketing digital nada mais é do que marketing, o velho e bom marketing que eu acabei de falar, de uma forma diferente, de um jeito diferente, através do digital. Então, marketing digital, na verdade, continua sendo marketing feito através do digital. E eu amo essa frase da IBM, que diz que ideias ruins não se tornam melhores online. E isso é muito importante ter em mente, porque, como eu falei, muita gente acha que o digital é a resolução de todos os problemas. Não, agora, se eu for para o digital, eu vou vender que nem um maluco, eu vou locar que nem um maluco. E não é exatamente assim. A forma mudou, que através do digital a gente se comunica de um jeito diferente com os nossos clientes e potenciais clientes, mas a gente tem que ter o quê? Cabeça, do estratégia do que nós vamos fazer no digital. Então, não pensa que só pelo fato de estar no digital, tudo está solucionado. 4, quem é a persona e como é a sua jornada de compra? E aí, aqui eu não vou poderíamos ficar um bom tempo falando só disso, mas basicamente persona, gente, eu botei aí um conceito do Vitor Peçanha, que é uma referência quando a gente fala de marketing de conteúdo, persona é o teu cliente ideal. Quem é esse teu cliente ideal, né? Que não necessariamente é o teu cliente atual. Ele pode ser o mesmo, como pode não ser. Quem é que tu quer atingir? Para quem que tu quer vender? Para quem que tu quer alocar, né? E quando a gente fala em persona, a gente humaniza esse cliente
ideal que a gente cria. Humaniza em sentido, dando nome, idade, gosto, o que ele gosta de ver, o que ele gosta de fazer, onde ele compra, onde ele loca, que tipo de coisa que ele compra além do mercado imobiliário, enfim, a gente tenta deixar o mais real e o mais humanizado o nosso cliente ideal, que eu volto a dizer, não necessariamente é o teu cliente atual. Exemplo, eu posso vender hoje para o mercado popular, mas eu entendo que uma questão estratégica eu quero atuar no médio padrão ou no alto padrão, chutando lá para outro extremo. Então, meu cliente ideal é um, o meu cliente atual é outro. Então, a persona tem a ver com o teu cliente ideal, tá? E aí, se a gente parar analisando essa perspectiva, quando a gente fala de persona, por que a gente humaniza isso? Porque a gente faz aquele exercício de se colocar no lugar do nosso cliente, a base do marketing, cliente no centro de tudo. Então, essa persona, esse meu cliente ideal, como é que ele compra imóvel? Como é que ele loca imóvel? Como é que ele busca imóvel? Né? Então, esse é o exercício que tem que ser feito. A jornada é como essa persona se comporta no decorrer, o nome é meio redundante, na jornada, no processo dele comprar. Por uma questão didática, a gente coloca dessa forma aí, né? Quadradinha, retinha, numa linha bem reta, como se cada coisa acontecesse nessa maneira, uma depois da outra. E aí, basicamente, o que eu quero mostrar daqui é que antes da internet, eu estou há mais de 20 anos no mercado imobiliário, antes da internet, do digital, quando alguém queria comprar ou locar um imóvel, ele só tinha um lugar para ir. Nós, o mercado imobiliário. Ele ia para uma imobiliária, ele ia atrás de um corretor, porque nós éramos detentores da informação. Então, desde o início da jornada dele, quando eu pensei em comprar um imóvel, era nós que eles procuravam. Agora, com o digital, com a internet, o que acontece? Estou lá num churrasco, né? Eu sou gaúcho, não tem como negar pelo sotaque, estou lá num churrasco, tá lá o meu amigo, começa a dizer, sabe que eu tô olhando um imóvel para comprar? Sério? Onde é que tá olhando? Aí a gente pega, começa a conversar sobre o mercado imobiliário de uma maneira muito pretensiosa, uma cerveja, uma caipira na mão, e aí a gente começa a conversar, aí ele mostra um site que ele viu da construtora, aí ele olha um blog sobre aquele bairro que tá falando, aí eu chego em casa, vou conversar com a minha filha, sabe que o fulano disse que tá comprando imóvel não sei onde? Quem sabe a gente dá uma olhada também, aí a gente começa a fuçar na internet, enfim, a gente começa uma jornada sozinho. E a gente vai muitas vezes só procurar, lá no final da jornada, nós do mercado imobiliário. Ou acontece, que aí é importante de ter, a nova, entre aspas, jornada de venda, né, do cliente, que é essa coisa maluca, não linear, complexa. Por quê? Porque a gente faz esse processo de ir e vir, não é essa linha reta, quem dera fosse, né, porque seria muito mais fácil para nós que trabalhamos com isso, ter isso delineado, mas essa coisa complexa, porque daqui a pouco eu estou conversando com a minha filha, eu resolvo ligar de manhã por curiosidade, para saber sobre o imóvel, ou para aquele imóvel que o meu amigo falou, eu ligo para a imobiliária para saber. Só que naquele momento eu não estou pronta. Por quê? Porque eu estou ainda crua, eu estou verde, eu estou fria, eu sou um lead frio. E aí entra naquela história, né, que o corretor sempre fala, esse aqui era só um curioso, era só um especulador. Mas eu vou dizer, galera, mesmo sendo um curioso, ninguém liga para uma imobiliária, para um corretor, numa quinta-feira de manhã, numa terça-feira de tarde, para perguntar preço do imóvel por curiosidade. Ali existe a semente, está lá no início da jornada. Então, olhe com muito mais carinho aquele curioso, porque, na verdade, ele é um lead frio. Então, a jornada, a gente tem que pensar o quê quando a gente está falando de jornada? É essa coisa maluca de ir e vir entre o gatilho de eu pensar em comprar um imóvel até efetivamente comprar ou locar um imóvel, tá? Outro ponto importante quando a gente fala de jornada, de pensar que hoje a gente diz de omnichannel, ou seja, e eu vou falar lá no final, o on e o off integrados. A gente não pode mais pensar, o site é uma coisa, a loja é outra coisa, o outdoor é outra coisa, como coisas estanques. Tudo comunica para o cliente e em todos os pontos a gente está comunicando. E em todos os pontos que ele tiver contato com a gente tem que pensar na experiência, tá? Então, no nosso tipo de produto que é imóvel, ele tem uma série de peculiaridades diferentes de repente, se eu comprar uma caneca, por exemplo, como essa lá numa loja, tá? A gente tem uma série de complexidades que eu nem vou entrar muito aqui. E o foco nessa jornada, a gente tem que reduzir a fricção, ou seja, a gente tem que reduzir o estresse, o incômodo, a gente tem que tornar isso uma experiência agradável e acolhedora para o nosso cliente, tá?
5. Funil de vendas. De novo, eu não vou entrar em conceito aqui, porque todo mundo tá careca de saber disso aqui. O fato é que aqui tem uma mistura da jornada de compra com o funil. E aí também vou abrir um parênteses. Tem gente que tem conceito para funil de vendas, conceito para funil de marketing, são coisas distintas, blá, blá, blá. Não é isso que interessa para vocês não trabalham com isso. Para vocês interessa o quê? Que a gente está falando de um funil como tá aí na tela. Funil, boca grande para cair lá no final. Lá em cima é o que a gente fala do lead frio, né? É aquele que está na boca, quanto maior a boca, menos qualificado ele é. Por quê? Porque ele está no bocão, né? A gente é uma pescaria na internet para ele cair lá. O que a gente quer? A gente quer que ele caia para dentro do funil, onde a gente vai captar ele e aí a gente vai esquentar, converter ele de visitante, de lead para contato, para virar uma oportunidade, para virar um cliente e efetivamente a gente vender para ele. E isso vai acontecer no decorrer da jornada. Aquilo que eu falei, em determinado momento ele entrou em contato com a imobiliária, que não necessariamente está lá no final da jornada, pode ser lá no início da jornada. Como é que nós vamos lidar com esse cliente no decorrer da jornada, dentro do funil, olhando para ele de um outro jeito? E aí, voltamos à história do cliente frio especulador, né? Em que momento ele está na jornada? E aí, na fase inicial, que é a boca do funil, a gente tem que mostrar para ele que a gente vale a pena e aí pensar em gerar autoridade através de marketing de conteúdo e redes sociais, que nós vamos falar na sequência. Já na fase intermediária, é hora da gente mostrar imóvel, né? E aí a gente entra as ações dos portais. É quando o lead já está mais morninho, vamos chamar assim, né? Ele já está mais interessado porque ele já está fuçando, né, em buscar opções de imóvel. De uma maneira despretensiosa, muitas vezes, mas já está buscando opções de imóvel. Na fase final, é quando ele efetivamente já está interessado em comprar em locar. E aí a gente tem que passar o quê? A segurança. Vem comprar comigo, eu sou o profissional mais adequado, eu sou a imobiliária mais adequada. E aí vem a força do peso da marca de cada profissional e da imobiliária e o investimento em ads, tá? E o pós-venda, que normalmente ele é muito mal trabalhado, acho que quase ninguém trabalha bem em pós-venda, que é aquele lead que não é mais lead, ele já virou teu cliente, ou seja, ele já passou por toda a fase do funil e ele é a parte mais barata, porque ele já te conhece, a gente não precisa convencer de que eu sou uma boa profissional, que eu sou uma boa empresa. Ele já passou por tudo isso, ele já comprou de mim. Quer dizer, a gente espera que ele tenha essa percepção boa da gente, por isso que a gente fala da importância de dar uma experiência espetacular, esse é o objetivo, né? Como regra geral, tá? A questão de investimentos em marketing, a gente tem que pensar que 80% do conteúdo deve ser para topo do funil, o bocão do funil ali, né? E onde é mais barato, apesar de cada vez ser mais caro, ele ainda é onde é mais barato. Por quê? Porque ele tá frio, então ninguém tá muito preocupado com ele. Quanto mais ele vai descendo para a boca do funil, ele vai considerando a opção de comprar e de locar com a gente, mas o lead vai ficando caro. Por quê? Porque a gente vai tendo ele mais qualificado, ele vai ficando mais interessado, ele está mais perto do final da jornada. E aí todo mundo quer esse lead prontinho para comprar e para alocar logo ali. A gente não tem muita paciência, não tem muito saco, não tem, né, a estratégia para pegar ele, pensar, olha, cozinhar ele em banho-maria, né? Ficar com ele lá desde o início da jornada, dizendo, olha, quando tu for comprar, tu lembra de mim. Normalmente, corretor, o pessoal de venda, é mais imediatista, quer esse lead final. Todo mundo quer. Por isso que ele é mais caro, porque ele já está mais direcionado. E, de novo, o pós-venda, que é o cliente gratuito, porque ele já está dentro de casa. Então, tudo que eu fizer para esse cliente, ele sempre vai ser mais barato do que eu tentar convencer alguém que não me conhece, não conhece o meu trabalho. Então, isso é bem importante e a maioria das empresas e profissionais esquece de fazer esse tipo de coisa. 6. Vamos lá que a gente ainda tem mais 6. 6. Se tu não tá no Google, não existe. Isso vale para tudo na vida. Se tu botar o nome de uma criatura que não aparece no Google, desconfia. O que essa criatura faz que não tá lá, né? E isso é o sentimento que a gente tem também com as empresas e com os profissionais. E aí, eu trouxe tá em inglês, mas para vocês terem uma visão geral, isso a gente chama da árvore do marketing digital, tá? Basicamente, nós temos o website, ou seja, o site é o tronco que leva para todas as outras ações que vocês estão vendo aí. Social media, relações públicas, e-mail marketing, a base da árvore
Tá, pesquisa, estratégia, branding, que é cuidado com a marca, e conteúdo, que é o que nutre essa árvore que tem como tronco, ou seja, onde a gente sustenta tudo, é o site. Por que eu tô falando isso e por que eu falei de Google? Google, galera, é estratégia para botar o teu cliente para dentro do teu site. Site é o teu tronco, é o que te segura, é o que... a gente vai falar de portal agora na sequência, mas portal é casa alugada, não é nosso. Rede social é casa alugada, não é nosso. Site é casa própria. Ali as regras são nossas, ali eu invisto, ali eu mudo de cor, ali eu mudo de elemento. Então, site, se tu não tem, esquece qualquer outra coisa antes de tu fazer. Vai agora fazer um site responsivo, adequado, com estratégia para tu ter e colocar teu cliente lá para dentro. E lá é a tua casa digital. E quando a gente fala de site, de digital, a gente está falando de rapidez da resposta. Então, primeiro, bem rapidão, ter um site responsivo é fundamental. Por quê? Porque isso interfere de tu ser bem posicionado lá no Google, tá? Quando a gente fala em Google, é quando a gente entrou lá, botou o nome do profissional, botou o nome da empresa, eu preciso estar na primeira página. Raramente as pessoas vão para a segunda página, menos que elas sejam muito, muito, muito interessadas em pesquisa. Eu sou uma pessoa que vou para a segunda, para a terceira página, atrás de algum tema que eu quero, né? Mas se a gente encontra já nas primeiras posições do que está procurando, a gente não vai para a segunda e para a terceira página. Então, a meta sempre é estar na primeira página. Para estar na primeira página, eu tenho que estar de maneira orgânica, ou seja, sem pagar, e através de ads, ou seja, pagando. Não existe só no orgânico, não vai conseguir. Estar no digital, tu vai ter que investir. Menos do que offline, mas vai ter que investir. Então, ações de SEO, né? Que eu não vou entrar aqui, senão a gente não vai ter tempo para falar tudo. Palavras-chave, foco de longo prazo. Então, como o meu cliente busca, de novo lá, estratégia. Para quem que eu vendo? Por que eu estou fazendo isso? Como eu vou fazer isso? E ads, porque a gente tem que pagar para poder estar no orgânico. É uma coisa meio tipo assim, o que vem primeiro, tá? O ovo ou a galinha? A gente precisa investir para ter mais posicionamento no orgânico. Remarketing também é uma outra estratégia, que basicamente remarketing sabe quando tu entra num site e tu depois tu vai entrando em sites e começa a ser perseguido pelaquela marca? Isso é remarketing, tá? E isso é muito legal de fazer. 7, poder das redes sociais. Rede social, galera, é relacionamento. Por mais que a gente perceba um movimento de virando um comércio, oferta de produto, né? A gente compra as coisas pelas redes sociais, aí tem toda uma discussão da questão do Instagram virando um grande shopping. A base, a gente vai para a rede social para se relacionar. A gente quer saber da vida do outro, a gente quer saber o que o outro fez, né? Então, relacionamento. Ah, Raquel, então eu não vou vender imóvel lá? Vai, mas não faz de lá um classificados. Se tu se posicionou bem como profissional, um corretor ou como uma corretora, a pessoa tem que saber disso. Então, assim, tu não precisa estar colocando imóvel toda hora. Tu tem que falar sobre mercado imobiliário, mas tu não precisa colocar imóvel toda hora. A rede social é para que o teu cliente se relacionar contigo, saber quem tu é, o famoso gerar autoridade, tá? Então, brasileiro ama rede social. Nós somos o segundo ou terceiro, acho que no mundo, segundo no mundo, em tempo de uso de rede social. A gente fica quase 4 horas por dia. É muita coisa, galera. É muita coisa. E rede social é muito importante, além do Google que eu falei, como fonte de busca. As pessoas vão para a rede social para buscar. Talvez agora que vocês estão me assistindo, vocês já estão com o celular, porque a gente o tempo inteiro fazendo multitelas, você já deve daqui a pouco buscar, bem no cantinho, já vou fazer o merchan, tem ali meu Instagram, vocês botaram lá no Instagram, Raquel Trevisan, vocês vão fuçar a minha vida. Quem é essa guria? O que ela tá falando? Será que ela sabe o que ela tá falando? Então, rede social é fonte de busca, tá? É o que tá acontecendo agora. 8, portais são os novos classificados. Como eu disse, é casa alugada, tá? E aqui é promoção de produto. Aqui eu não tenho reforço de marca, aqui eu não vou gerar autoridade, aqui é classificados, sabe? Os velhos e bons classificados que existiam lá atrás, que é antigo no mercado imobiliário como eu. Então, portal é classificado. Aqui não é criação de marca, não é branding, não é gerar autoridade, aqui é imóvel
para pegar lead mais morno, nem é quente, mas morno, né, para fazer. Então, aqui é promoção, é o P de promoção lá do marketing. 9. Nada do que eu falei, investe aqui, investe acolá, nada adianta se não medir. E aí, basicamente, eu separei alguns KPIs que a gente chama, que é, né, indicadores, na verdade, melhor dizendo, de coisas que é importante de medir, tá? Para os pequenos é bem desafiador isso, porque a gente é meio bombeiro. A gente tira para todo lado, não tem uma estrutura muito grande, é o cara que vai no banco, é o cara que vende, é o cara que vai no cartório, é o cara que faz post no Facebook, no Instagram, mas é muito importante medir. E isso é a magia do digital, por quê? Porque a gente consegue ter dados. E o digital, eu sou uma defensora de que ajudou muito os pequenos, muito. Porque antes, somente contratando um instituto de pesquisa para saber, era uma fortuna. Hoje, é tu entrar no Analytics, tu tem um monte de dados ali para ver e tu consegue definir tuas estratégias com mais precisão. Precisão significa economia de dinheiro, coisa que pequeno precisa. E autônomos, por exemplo. Então, o primeiro deles, tá? Taxa de conversão. E aí, existe 500 tipos de taxa de conversão, mas o que eu estou falando aqui é quanto lead se converteu em contrato, seja de locação, seja de vendas. E aí eu já coloquei, locação, a média nacional em torno de 10% de conversão. Entrou sem leads, 10 fizeram contrato de locação. Já para vendas, a média varia também, se é lançamento, se não é, mas média é 4%. Ou seja, de 100 clientes que entrou na imobiliária, 4 converteram em contrato de venda. Segundo, KPI, que eu, enfim, disse que eu tinha falado errado, né? São o quê? Indicadores que é para a gente medir performance. E aí pode ser taxa de conversão de leads numa landing page, número de assinantes do canal, se, por exemplo, o objetivo é aumentar o número de inscritos, número de visitantes novos versus recorrentes, enfim, são métricas que vocês estabelecem para medir as ações que vocês estão fazendo, tá? E aí, muito cuidado, eu coloquei como observação, cuidar com as métricas de vaidade, que normalmente muita gente se perde aí. Eu aumentei o número dos meus seguidores, eu tive tanta curtida no post, como se isso convertesse em venda. Galera, isso não paga boleto. Quem paga boleto é cliente comprando, cliente locando. Então, muito cuidado quando vocês estabelecerem métricas que sejam de vaidade e não de medir realmente eficiência. 3, o ROI, que é o retorno sobre investimento, ou seja, quanto que eu estou investindo e quanto isso está convertendo. CRM, que na verdade, né, não é uma métrica, mas geralmente corretores odeiam CRM, porque é chato mesmo ter que abastecer, só que olhem como um grande aliado de fonte de informação dos seus clientes, de quem comprou de vocês, que tipo de imóvel que ele tinha, que tipo de bairro, ele ajuda a lembrar, porque no enxurrado de informações que a gente tem, ele ajuda vocês terem a gestão, tá? Quanto maior o volume de clientes que vocês vão tendo, seja como autônomos, como imobiliários, vocês não vão ter como escapar de um CRM para organizar lead, para organizar que comprou, como comprou, etc e tal. Olhem como um aliado, um importante aliado, e não como uma coisa chata que vocês têm que fazer. 10. Marketing de conteúdo, né? E aí, eu gosto muito dessa frase, nem sei se a Carolina ainda é funcionária da RD, mas eu assisti uma palestra dela e ela disse conteúdo e empatia. É a melhor definição, mais curta e mais sensata de tudo. A gente falar de marketing de conteúdo, a gente está falando de estratégia a longo prazo, de algo permanente. Não é uma coisa que eu vou fazer uma ação agora e pronto, larguei. Quando vocês pensarem em fazer marketing de conteúdo, vocês estão falando de longo prazo, estão falando de ficar muito tempo fazendo isso. Isso é para criação de marca, é o famoso branding, é reforço. Então, quando me perguntavam assim, Raquel, tudo que tu investiu lá no Agora, Raquel, tu já teve de volta? Sim e não, eu não tenho como medir isso. Por quê? Porque é conteúdo. Conteúdo é o famoso antigo que a gente falava, o institucional, né? É falar da marca, é falar do meu negócio, é me conectar com o meu cliente, é ter relacionamento com ele, e isso não é uma coisa que eu vou fazer uma ação agora em janeiro de 2022 e não vou fazer mais. Não vai funcionar, vocês só vão gastar dinheiro. Atua. Ou vocês definem que vocês vão ter uma parte de uma verba para de fazer marketing de conteúdo, ou não vai funcionar. Marketing de conteúdo pode ser vídeo, pode escrever em blog,
pode ser fazer postagens sobre decoração, enfim, não é falar diretamente sobre o teu produto, sobre o teu negócio. Eu costumo dizer que marketing de conteúdo é o comer pelas beiradinhas, sabe aquela coisa que tu vai conversando com o cliente, tu vai mostrando o teu trabalho, tu vai mostrando o que tu sabe do que tu tá fazendo, tu vai comendo ele pelas beiradinhas até ele entender, uau, olha, é com essa guria que eu quero comprar, é com esse cara que eu quero comprar, tá? E é importante a gente pensar na criação de vínculos. O poder do vídeo, como eu estava falando, né? E aí, acho que não precisa chover no molhado, todo mundo sabe que o vídeo, por incrível que pareça, eu fui pesquisar as tendências para 2022 e vídeo continua aparecendo como tendência, né? O que eu gostaria de dizer aqui, que vídeo normalmente se associam, por exemplo, a um canal no YouTube, como eu tenho no Agora Raquel, mas vídeo é muito mais do que isso. Vídeo é quando vocês estão dentro do imóvel e filmam ele e mandam para o cliente de vocês. Vídeo é você chegar e agora no final do ano mandar um Feliz Natal, gravar e dizer assim, olha, fulana, aqui é a Raquel, quero te desejar um Feliz Natal para aquele teu cliente que comprou lá em janeiro de 2021, vocês mandarem agora, sem interesse a curto prazo de vender para ele, mandar, isso é vídeo, né? Isso é conteúdo, isso é relacionamento. Então, quando falar em vídeo, amplie o horizonte de vocês, não pense só esse vídeo que vocês veem nas redes sociais e nesse vídeo que vocês veem no canal do YouTube, né? Vídeo é muito mais amplo do que isso e todo mundo com o celular na mão é vídeo e dá para fazer. E no funil, tá? Ele no topo eu posso fazer vídeo para mostrar a empresa, né? Fazer anúncio com vídeo. No meio do funil eu posso explicar mais sobre dúvidas de financiamento, sobre comprar e vender, ou ainda vídeo dos imóveis. Já para cliente no fundo do funil, né? Gravar direto do imóvel, customizado, como eu falei agora. Então, assim, a Raquel está interessada no apartamento que acabou de entrar. Em vez de eu ligar e dizer, olha, Raquel, chegou o apartamento, tu vai lá no apartamento para conhecer e de lá tu abre, filma e diz, Raquel, chegou esse imóvel, ele é a tua cara. Então, assim, é personificar, é customizar, é mostrar carinho, enfim, usem e abusem do vídeo, tá? E as pessoas amam vídeo, eu vou pular porque eu já tô estourada no tempo, então vamos lá pra gente terminar. E 12, o off não morreu, galera, tá? O off não morreu, essa história agora é tudo no digital, não. A gente tem vida no off, todos nós temos vida no off. A gente, agora que podemos, né, voltamos a circular nas ruas, então a gente vê outdoor, a gente vê buzzdoor, a gente vê fachada. Então, assim, a gente continua tendo uma vida no offline. Mudou muita coisa? Sim. E isso, para quem é um profissional de marketing, cada vez mais complexo, porque eu tenho que escolher entre inúmeras opções onde eu vou focar naquele momento com a minha verba, com a minha estratégia. Ou em quais eu vou focar. E aí vem o que eu gosto muito de falar, que é comunicação integrada de marketing. Ou seja, quando eu estou falando em todos os pontos de contato com o meu cliente, ele tem que identificar a minha marca lá. No off ou no on. No uniforme, na fachada, no post do Instagram, no post do Facebook, no vídeo no YouTube, em todos os lugares, ele tem que bater o olho e identificar a minha marca, a minha cor, a minha logo, a minha forma de falar. Então, isso é comunicação integrada de marketing. Então, independente do que e quando e como vocês forem fazer, sempre tenho na cabeça de vocês, em todos os pontos de contato, meu cliente tem que me reconhecer. Isso é uma comunicação integrada de marketing. E isso vai, o famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, o phygital, né? Que é juntar o físico com o digital. Porque a gente tem naquela estratégia omnichannel, eu estou às vezes dentro de numa loja, olhando, né? Quem nunca fez isso? Vou comprar uma televisão. Estou dentro da loja, cara, mas tá muito cara isso. Eu entro na cara do vendedor, entro no site do concorrente, né? E digo assim, olha aqui, amigo, no concorrente tá muito mais barato. O nosso cliente também faz isso, né? Na nossa cara. E além disso, a gente precisa ter, como eu disse, a mesma coisa em todos os pontos de contato, eles nos reconhecer. Então, resumindo, já finalizando, estourando o prazo. Estratégia é o zero, é o base de tudo. Não façam nada sem parar e pensar antes de fazer a tua estratégia, porque isso vai fazer vocês economizarem tempo e dinheiro. Consistência. Não existe vocês fazerem uma ação e achar que aquilo vai dar resultado. Se vocês têm R$1.000, divida esse R$1.000 em algum período de, no mínimo, 3 meses, para vocês começarem a ter um resultado. Não adianta vocês torrarem 1.000 no primeiro mês e não ter dinheiro para o segundo mês. Marketing é consistência e paciência.
né? Por quê? Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Quando eu dava aula para graduação e pós-graduação, eu falava para meus alunos, construção de uma carreira não é algo de curto prazo. E isso vale para qualquer pessoa e para qualquer marca, para qualquer mercado, para qualquer empresa. Se vocês estão no mercado imobiliário e resolveram que esta é a profissão de vocês para sempre, e não algo pontual que daqui a pouco vocês estão vendendo outra coisa, se vocês escolheram essa carreira, essa profissão, e é apaixonante, ela é maratona. Então, não se matem nos primeiros 100 metros, né? Pensem em longo prazo. E quando vocês pensarem em longo prazo, vocês vão pensar em relacionamento, vocês vão pensar em casamento para o cliente de vocês. E aí a gente volta tudo lá para o início que eu falei desde o início. Então, resumindo, estratégia, consistência e paciência. O cliente busca pelo digital, mas ele continua comprando com pessoas. Não esqueçam, a gente não vende para algoritmo. Algoritmo, ele quer entregar o melhor para o usuário, mas a gente continua vendendo para pessoas. Então, o grande exercício é como eu posso vender e locar melhor para o meu cliente, esse ser humaninho que está lá do outro lado da tela, mas continua sendo um ser humaninho do outro lado da tela. Não é um número, não é um analytics puro e simples. São pessoas que estão lá. Um lead é um ser humano, é uma pessoa. E aí, para encerrar, eu amo essa frase da Denise Fraga, a atriz mesmo, essa aí que tá aí, que eu também vi uma palestra dela, e ela diz assim, o que não muda quando tudo muda? O humano. E se a gente pode falar do negócio que aconteceu nos últimos anos, tudo mudou. Mas nós, seres humanos, nós compradores de imóveis, nós locatários de imóveis, nós vendedores de imóveis, continuamos sendo seres humanos. Então, não esqueçam nunca disso. Meus contatos estão aí, espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês. Qualquer coisa é só me chamar, que eu respondo com certeza. Muito obrigada, viu? Grande beijo.